Estamos ao vivo em mais um Encontro com Pierrot. Então não esquece de convidar os amigos, clica na setinha, encaminha para todo mundo e vem com a gente. Hoje a gente vai conversar sobre mediunidade. Eu sou Pierrot da vida, eu sou Pierrot do amor. O que é a mediunidade? A mediunidade é simplesmente, em uma palavra mais simples, um dom espiritual concedido por Deus. A mediunidade é o contato entre o plano físico e o plano espiritual. Para que serve a mediunidade? A mediunidade é simplesmente uma ferramenta, um dom que Deus concede aos espíritos ou às pessoas para que ela propague os seus ensinamentos. E aí a mediunidade, ela tem esse propósito educativo, mas também essa questão social. Questão social porque ela vem promover e auxiliar no progresso das pessoas ao redor. A mediunidade, ela é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a partir do momento que a gente começa a pôr as questões mediúnicas em atividade, nós temos uma responsabilidade não só conosco, mas também com o plano espiritual. Isso não se restringe apenas às doutrinas espiritualistas ou simplesmente às doutrinas religiosas, porque a mediunidade, ela é um dom que é simplesmente o contato do plano físico com o material. Por isso é muito importante a questão da educação mediúnica, porque através da educação mediúnica nós estaremos filtrando os nossos contatos. E a educação mediúnica não é simplesmente você saber usar o dom mediúnico, mas é você também saber moldar a sua questão moral. E aí, conforme a gente tem ciência disso, a gente sabe que os fenômenos mediúnicos não estão restritos e estritamente ligados apenas às doutrinas espíritas, espiritualistas ou qualquer outra que seja. Porque a mediunidade, ela se manifesta desde os primórdios da humanidade. Porque se formos pararmos para analisar, os 10 mandamentos foi simplesmente uma psicografia. Porque se analisarmos friamente, o Chico, ele escutava as vozes do plano espiritual e psicografava. E o Moisés, ele fez a mesma coisa. Ele escutou a voz de Deus e escreveu nas pedras os 10 mandamentos. Foi também uma psicografia que é uma das mais conhecidas, né, por todos nós, mesmo que com outros nomes, né? Moisés, guarde as palavras que te darei, porque com elas faço aliança contigo e com o povo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. A questão mediúnica, ela é simplesmente um fenômeno natural. E essas questões, elas são estudadas não só pela parapsicologia, são estudadas pela metafísica, mas uma infinidade de outras coisas. Mas só que o erro da ciência hoje em dia, para partir do estudo das questões mediúnicas, não está na forma como eles estudam, mas está do princípio que eles partem. Porque a ciência, ela estuda a matéria. Enquanto a ciência estuda a matéria, não será possível comprovar e ter com clareza a imensidão de detalhes das questões mediúnicas. Então a questão mediúnica, ela é uma questão natural porque envolve elementos da natureza. Muitos médiuns, eles utilizam do magnetismo para exercer as suas funções e atividades mediúnicas. Será que vocês são médiuns? Acontece que todos nós somos médiuns, porque a faculdade mediúnica e os dons espirituais, eles são inúmeros e eles são irrestritos a pessoas. Muitas pessoas que começam a desenvolver a mediunidade, se elas não tiverem a educação mediúnica, elas acabam sendo uma das pessoas que mais são alvos de ataques espirituais. Então, quanto mais você desenvolve trabalhos espirituais, quanto mais você se aprimora e se aperfeiçoa como médium, mais ataques espirituais você vai ter. Então é muito importante ter consciência disso.
como médium, além das responsabilidades, você também tem que ter consciência para filtrar os ataques espirituais. A mediunidade que nós temos, seja ela aflorada ou não, seja ela desenvolvida ou não, ela é a mediunidade que vem com um propósito simplesmente. A mediunidade que você tem ou que você não tem é simplesmente pelo fato de necessidade sua reencarnatória. Mas são questões que não cabe a nós julgarmos e simplesmente compreendermos a necessidade dos fatos e dos acontecimentos. Então, ser médium todos nós somos. Se quisermos, todos nós podemos desenvolvermos a nossa mediunidade. E como que nós iremos fazer para desenvolver nossas mediunidades? Vamos lá. Hoje em dia, nós temos já essa questão espiritual bem difundida no nosso meio. Acho que hoje em todos os lugares que nós vamos, sempre tem ou um terreiro de Umbanda, um terreiro de Candomblé, ou um centro espírita, né, que possa nos auxiliar nisso. Então, se acontece às vezes fenômenos espirituais com você, é porque isso são questões que veio para você de alguma forma. É um dom espiritual que Deus lhe concedeu para que você aprimore, para que você auxilie pessoas, para que você possa se auxiliar. E para que você faça isso com segurança, é importante você procurar qualquer centro espírita, qualquer terreiro de Umbanda, qualquer terreiro de Candomblé, porque lá terão pessoas para lhe auxiliar. E o mais importante é você ir em um local que você se sinta confortável com a forma de trabalho. Hoje nós temos muitos centros espíritas que podemos desenvolver mediunicamente em terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé. Isso vai de acordo com você, com a forma que você se sinta de maneira confortável para trabalhar. Então é importante nós sabermos procurar o melhor local para que a gente se sinta confortável para desenvolver nosso campo mediúnico. Irei citar alguns tipos de mediunidade. Nós temos médiuns sensitivos, também temos os médiuns de efeito físico, temos também os médiuns clarividentes e os médiuns videntes. Temos também os médiuns audientes, que são os médiuns que escutam. Temos os médiuns de cura, temos os médiuns psicofônicos, a mediunidade de intuição, os médiuns intuitivos. E aí temos os médiuns psicógrafos e as suas ramificações, né? Por isso, o mais importante é sempre a gente buscar conhecimento, buscar o auxílio necessário para que a gente possa entender os fenômenos e também entender o porquê ele acontecem conosco, com as pessoas ao nosso redor. Porque quando a gente reconhece isso, as questões mediúnicas e suas faculdades ficam mais fáceis de lidar para que possamos entender e desenvolver as práticas mediúnicas em prol de nós e das pessoas que nos cercam. Falei hoje sobre essas questões mediúnicas e agora gostaria de saber de vocês. Vocês têm perguntas para nós? Manda pra gente agora na nossa caixinha de interrogação, manda pra gente comentando no nosso vídeo no YouTube que nós iremos responder, tá bom? Temos perguntas? Vamos lá. Pergunta. Perguntaram como a ONG pretende levar esse assunto para os jovens. Vamos lá. Nós já levamos isso para os jovens. Acontece que através dessas lives aqui na nossa TV Folia, seja através dos nossos encontros que nós falamos, nós damos o conhecimento. Porém, nós não podemos propor ainda o desenvolvimento pelo fato de que muitos dos que nos acompanham nos nossos encontros são pessoas menores de idade, pois a gente não sabe como o jovem iria lidar com essas questões mediúnicas desenvolvidas, né? Porque uma vez desenvolvida a mediunidade, não tem como se involuir, não tem como voltar atrás. Ou seja, a pessoa ela vai ser uma médium desenvolvida para a vida toda. E aí ela vai ter que saber lidar com aquela responsabilidade, vai ter que saber lidar também com as consequências que isso pode trazer para a sua vida pessoal. Então, por isso a ONG não proporciona essa questão mediúnica para os jovens. Por essas questões que a ONG ela acaba filtrando e restringindo o acesso dos alunos, né, dos jovens, nas questões mediúnicas. Então, a mediunidade a gente aborda no encontro, a gente comenta sobre as questões espirituais, só que o encontro não é para que a gente desenvolva mediunicamente, mas para que a gente entenda as questões espirituais que nos cercam, tá bom? Mais alguma outra pergunta? Então, não temos mais perguntas. Não temos mais comentários a fazer. Gostaria de agradecer a você que nos assistiu pelo YouTube. Muito obrigado pela sua participação. Não esquece de deixar seu like no vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para as notificações. Eu sou